Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, sonhos e projetos sejam realizados na bênção do Altíssimo. E é de todo o coração que estamos aqui hoje, nesse programa Palavra Urgente, estaremos juntos, orando pela sua vida, orando pela sua casa, mostrando um relato de fé, uma história linda, uma história de superação, uma história de milagre. E ao término, ou em dado momento, nós estaremos participando da oração com o copo com água. Então, prepara o copo com água. E eu quero convidar a senhora, o senhor, a pegar até mesmo uma garrafa para essa oração. É possível? Vamos apresentar a Deus para que Deus venha colocar uma bênção nesta água, de maneira que o familiar ao beber dessa água possa receber o bom milagre de Deus, aquele milagre lindo, maravilhoso. Então, prepara o copo com água. Eu sou Luciano Moreira. Tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, diretamente aqui do Rio de Janeiro, trabalhando com o pastor Michael Marques, que trabalha juntamente com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R. Soares. E aí a oportunidade linda e maravilhosa de você poder escrever uma linda história, de você poder alcançar realmente aí uma grande vitória, porque o Deus da Bíblia ele tem grande vitória para a sua vida, sabia disso? Hoje, quarta-feira, é um dia de orar pela família, é um dia de buscar a Deus, de chegar diante do Senhor. Um exemplo, o pastor Michael estava dando uma mensagem linda no Fala Amigo, eu prestei atenção em algo. Às vezes a pessoa ela não ora quando precisa tratar alguma coisa, e o que acontece? O tempo foi perdido, aí vem um dano. Algo que chama atenção, quer ver um exemplo? A história, o relato de fé, né? A questão de Davi. Davi orou pela criança enquanto a criança era viva. Enquanto existia esperança, a criança era viva, ele orou, até a coisa acontecer. E a criança morreu. O que fez Davi? Se entregou, falou, não tem mais jeito? Não. Ele não carregou um peso. Tem pessoas que carregam um peso na consciência. Que peso é esse, pastor? O peso de não ter dado a atenção, o valor, não ter dado o seu melhor por um familiar. Quantas são as pessoas que têm um familiar enfermo e choram por isso, quando o familiar falece? Por quê? Poxa, eu não dei atenção, não fui visitar, eu não cuidei, eu não tratei. Você pode tratar sim do seu familiar. Então, participa da oração conosco, vai ser uma benção. Falando em tratar, vamos aqui ver com respeito à vida do Manuel Vargas. Olha só, que passou por um problema que tem atormentado muitas pessoas e que tem destruído muitas e muitas famílias. Conosco, aqui na tela. Desde cedo eu tinha uma religião, mas não era praticante da palavra de Deus. Saía da dominação, ali já tinha um bar perto e já começava a beber com os amigos, entre aspas, né, aqueles amigos de bebida. E ali eu continuei um tempo. Nessa época eu trabalhava assim, de pedreiro autônomo, né? Em 87 eu conheci a Luzia. No ano seguinte a gente se noivou e casamos. E aí veio o primeiro filho. A gente morava de aluguel. Ela era simplesinha, um barraquinho de tábua. Aí foi passando o tempo e cada vez bebendo mais. E chegou num ponto que não tinha controle mesmo, bebia muito. Foi um momento muito ruim, né? A gente quase não ficava muito junto, ele mais ficava... Ele trabalhava, né, semana inteira. Aí quando chegava no sábado, ele saía no domingo. Aí ele chegava em casa, aí a gente, às vezes, discutia, brigava também, né? Aí chegou em 2006, eu acabei sofrendo um acidente. Eu vim cortar cabelo, mas um filho meu tinha 10 anos. E eu tinha um futebol marcado para um horário X. Aí eu peguei, nesse momento, eu pisei muito, entrei num carro doidadamente e acabou capotando esse carro e acabou meu filho falecendo, com 10 anos. Não estava bêbado, mas estava assim, fora do normal mesmo, imprudência mesmo. Depois disso eu parei de beber. Daí para frente, rapaz, as coisas desabou mesmo. Um abismo chamando outro abismo. Passando por um problema, recorreu ao álcool e alcoolizado foi dirigir. E o que aconteceu? A dor da perda do filho. Nós precisamos entender que uma atitude ruim, um abismo vai chamando um outro abismo. Como também um ato de fé vai fazendo com que coisas boas comecem a acontecer. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos aqui a uma reportagem para entendermos melhor com respeito a esse mal que tem destruído muitas famílias, que é o álcool, aqui na tela. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, cerca de 209 milhões de pessoas convivem com o alcoolismo.
O ator Mel Gibson luta contra o alcoolismo durante toda a vida adulta dele e passou por recaídas. O ator disse que para curar as feridas da vida, deveria observar as de Cristo. Segundo dados da OMS, cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao consumo abusivo da bebida. O alcoolismo pode provocar danos irreversíveis ao corpo, como doenças hepáticas, problemas cardíacos e câncer. Você acompanhou aí? Viu a reportagem? Quantas são as pessoas que perdem o emprego por causa do álcool? Quantas são as pessoas que perdem a família, a dignidade? Quantas são as pessoas que passam por situações dificílimas na vida e costumam dizer o seguinte: eu estou porque o álcool, presta bem atenção, o mal, ele não entra dizendo que é o mal. É o que eu comentei na igreja. O mal, ele não chega dizendo ser o mal. O mal, ele não vai tocar a campainha da sua casa e falar assim: sou eu o mal. Eu vim para destruir, para matar, para roubar, eu vim para acabar, para aniquilar tudo. Ele não vai fazer isso. O mal, ele vai chegar com um rótulo que ele tem usado muito ultimamente, que é felicidade. Onde a pessoa diz: não, eu vou buscar minha felicidade. E daí ela vai se afastando da família. Eu vou buscar minha felicidade e ela vai se afastando da dignidade. Eu vou buscar minha felicidade, ela vai se afastando de Deus. E ninguém consegue ser feliz sem Deus. Porque entenda o seguinte, a Senhora, o Senhor, eu quero falar algo para o seu coração. Quantas são as pessoas que estão jogando fora a oportunidade que é ter uma família, que é realmente ter uma vida digna, que é realmente ter felicidade no real sentido da sua palavra. A felicidade não é o que o mundo tem apresentado, não é o que o tempo tem apresentado hoje. Porque a pessoa ela diz: não, eu vou sair de casa e vou viver minha vida porque eu vou buscar minha felicidade. Não mesmo. Eu não sou tão, podemos assim dizer, tão madurinho assim, né? Não sou tão idoso assim, mas eu sou de uma época que a TV dava um problema, levava no técnico, o técnico lá consertava a TV. Cheguei até a ver na casa dos meus avós aquela TV de válvula lá, mexia lá e trocava. Não é verdade? O pessoal levantando a mão, eu também. O pessoal não, só o mais antigo está aqui, eu. É uma época. Hoje em dia, deu um problema no celular, deu um problema na TV, descarta, joga fora. É mais fácil descartar do que tratar, porém sua vida, sua saúde, porém a sua família não é assim, o seu casamento não é assim. Você tem que demandar um tempo. Algo que o irmão chegou na igreja falando o seguinte: pastor, eu estava pensando bem, eu ia largar minha mulher, eu conheci uma moça nova aí e tal. Eu falei: irmão, tem certeza disso? Aí daqui a pouco ele coçou a cabeça, falou: pastor, mas eu pensei bem. Pensou o quê? Eu falei: é melhor continuar com o problema antigo do que o problema novo. Bem, foi a maneira dele de analisar, mas é verdade. É melhor você insistir na sua família, é melhor você insistir no seu casamento, insistir na sua felicidade, não vai por esse caminho não. Pois bem, vamos aqui então ao comentário especialista que vai falar com respeito ao mal que tem destruído a vida de muitos, aqui na tela. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas.
né? Então você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? O Deus da Bíblia, Ele quer te abençoar. Você crê nisso? Eu creio que o Deus da Bíblia quer te abençoar. Você acompanhou e viu como? Quantas são as vidas que são ceifadas, famílias que são destruídas. Porém, nós vamos ver aqui a segunda parte. Daqui a pouquinho voltamos conosco, aqui na tela. Desisti mesmo de viver. Chegou num ponto que eu pedi até a morte. Eu não cortava cabelo, não fazia barba. Eu estava em depressão, tomando remédio, tomava muito remédio. E já não dormia à noite. Rapaz, eu fiquei quase uns 6 meses tomando remédio, rapaz. Não resolvi o problema, cada vez pior. Na época que a gente perdeu o filho, né? Aí eu tomei o remédio também. Até que em 2006 eu assisti na televisão, né? Aí conheci o Show da Fé. Aí eu deitado no chão, rapaz, aí eu tava passando nos canais assim, aí eu percebi um pastor. Eu vi um pastor assim, falando. Você que tá aí no chão, deitado, prostrado, pedindo que Deus tire a sua vida, saiba que Deus pode te curar, pode te levantar, pode te dar vida. E falou que tinha um pastor, né, que era um missionário, né? Aí ele até falou assim, Zia, nós vamos procurar uma igreja para nós. Aí nós fomos nessa igreja. Aí, primeiro dia que eu vim na igreja, conversei com o pastor, aí ele falou para mim que Deus podia fazer uma obra grande na minha vida. Eu falei, não, eu tenho fé sim. Deus é poderoso. Ele é poderoso demais. Amém? Tem pessoas que ficam assim, pastor, que luta é essa, hein? Prestou atenção na história do irmão? Que batalha. Irmãos, que dificuldade. Mas talvez você do lado aí, do outro lado, como costumam dizer, né? Talvez você esteja passando por uma situação até pior. E sabe o que mais acontece? Pessoas que ficam assim, o que esse aí passou não é nada. O que esse aí está sofrendo não é nada. O momento que eu estou vivendo é um momento difícil. O que eu já passei é um momento difícil. Mas eu sei do seguinte, que Deus ele pode lhe dar a solução. Que existem pessoas que quando começamos a contar um relato, um testemunho, colocamos como uma história do nosso irmão, que terminou de maneira positiva, a pessoa fala assim, mas meu problema não tem jeito. Não, mesmo Deus que deu solução, Ele vai dar solução a você também. Você crê? E falar em crer, você já preparou o copo com água para a oração? Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma oração em seu favor e o Deus da Bíblia vai abençoar sua vida. Nós vamos então entrar aqui no trecho bíblico da Palavra de Deus de Provérbios, né? Vamos aqui conosco? Provérbios 16, o versículo de número 8, que nos diz assim, melhor é pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E sabe o que eu tenho comentado muito na igreja? Porque nós estamos nesse mês de abril, mês de portas abertas, né? O mês de abril, mês de portas abertas, eu tenho comentado muito na igreja o seguinte, será que vale a pena você trabalhar 15 dias, fica em casa um final de semana e volta a trabalhar? Eu não digo 15 dias trabalhando e 15 dias em casa. 15 dias trabalha, aí fica um final de semana, um sábado, um domingo, volta mais um final de semana e assim vai. O seu filho crescendo sem a presença do pai. A sua filha crescendo sem a presença da mãe. O seu marido sem a esposa, sem a mulher sem o marido. Será que vale a pena realmente batalhar tanto para ter um recurso financeiro? De repente, algo que eu venho comentando é o seguinte, você pode pagar a melhor faculdade, a melhor escola. Você pode pagar o que existe de melhor. Está dando para entender? Você pode pagar o que existe de melhor. Se o filho pedir algo, você tem. Mas e a questão? E a sua presença? Acredito eu que é fundamental. Eu tenho plena certeza disso.
Então pensa direitinho. Será que você não está valorizando muito aquilo que não tem tanto valor assim? Às vezes a pessoa trabalha e não cuida da saúde. Talvez seja o seu caso. Vale a pena ganhar rios de dinheiro e depois? Conosco, aqui na tela. Vamos ao relato. O primeiro dia que eu vim na igreja, eu já senti uma melhora muito grande. Aí, a partir do momento que eu joguei o remédio fora, eu já comecei a dormir normal e ali eu já se envolvi com a palavra de Deus. Já na primeira semana eu já comecei a evangelizar com os irmãos. Com 8 dias eu já batizei nas águas, o pastor pregou sobre o batismo. Após um mês na Igreja da Graça eu me batizei. Só que depois que eu vim para a igreja, comecei a pegar entendimento e aí eu já não gastava mais aquele dinheiro com bagunça, com bebida. A gente passou a ser dizimista e eu, assim, no primeiro culto mesmo, eu já comecei a entender o pastor pregando sobre dízimo e a prosperidade cresceu muito. Logo eu tinha uma casa só, já consegui comprar um lote. E é neste lote que em 2023 Manuel construiu um prédio com 5 andares para morar com a família e também alugar os demais apartamentos. Eu moro em 2 filhos meus, eu moro em cima e 2 de aluguel. Naquele acidente eu pedi meu carro, fiquei a pé, logo eu comprei um carro novo. Hoje eu sou obreiro voluntário, hoje eu faço visita em hospital. Eu visitei presídio muitos tempos, uns 10 anos visitando presídio, depois passei para o hospital. Hoje eu faço esse trabalho no hospital que o pastor me deu. A benção, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Que legal, ó, venceu. Deu a volta da vitória, você também pode dar a volta da vitória. Falando em dar a volta da vitória, pega o seu copo com água, vou pegar aqui o meu, vamos fazer esta oração, colocar diante de Deus. Querido Deus e eterno Pai, consagramos a água e determinamos saúde, cura, milagre e que a bênção da virtude, pessoas que têm um familiar que estão em meio álcool, que recebam a cura em nome de Jesus. Diga, eu creio, beba da água. Creia que Deus é poderoso. Vou colocar o copo com água aqui e eu quero falar para a senhora, para o senhor, que o Deus da Bíblia ele pode mudar a sua vida. Você pode compartilhar essa programação com qualquer pessoa através do Palavra Urgente, como? No YouTube ou também no Instagram. É só pesquisar lá, @Palavra Urgente, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vamos então à bela faixa musical e daqui a pouco, né? Você começa o dia, quem está começando o dia, tenha certeza que coisas boas estão esperando por você. Um beijo e a paz. Podes me salvar só quando meu barco ameaça virar. Não quero lembrar que podes me curar só quando a doença vier me alcançar. Não quero lembrar que és meu Senhor só quando a porta se fechar. Não quero orar só quando perceber que o meu barco vai naufragar. Antes do milagre eu vou te adorar, Senhor. Se não fez o milagre eu continuo adorador. É isso que eu sou. O dono da porta é melhor que a porta. O dono da cura é maior que o milagre. Te abraçar é bem melhor que estar de pé. Só quem sentiu tua presença é quem sabe estar no paraíso e não querer voltar. De que vale ter tudo se eu não te encontrar? E quando eu te abracei eu encontrei